Continuando então, a segunda parte aí do vídeo sobre Arduinos e lâmpadas seria utilizar um relay shield para acionar a lâmpada e para verificar se a lâmpada está ligada. Eu mostrei aquela questão do 4N25, foi basicamente um sensor de tensão, onde a gente verificava se nesse ponto aqui há tensão que está indo para a lâmpada. Essa é uma solução. Uma segunda solução seria usar um sensor de corrente ACS 712, 715, tem vários aí que dão conta de ter essa informação se ela está ligada ou não. No caso aqui do 4N25 a gente precisa ter tanto a fase quanto tanto o neutro. Então assim é um ponto, pode haver curto, pode haver problemas aí na hora de fazer a ligação. Então tem que fazer com cuidado, isolar bem assim para que o neutro e a fase não entrem em contato de jeito nenhum, para não ter curto e não causar um acidente. No caso do sensor de corrente, ele seria colocado nesse ponto aqui. Então vamos supor, dividir ele aqui seria 1 e 2, que fazia um corte aqui. Então a corrente passaria por aqui. E o outro ponto aqui. E aqui teria um corte. Então a corrente passaria por aqui. E o componente ACS 715 faria essa leitura da corrente através de um sensor de efeito Hall. Seria uma outra forma de verificar se a lâmpada está ou não ativa. Qual que é a diferença entre os dois basicamente? Aqui que a gente pode identificar no sensor de tensão, se eu não tiver a lâmpada estiver queimada, estiver removida, ele vai me dar a informação de está ligada ou não está. O que acontece é que se não tiver a lâmpada queimou ou foi tirada, eu não tenho como saber. Eu vou simplesmente do Arduino, a lâmpada vai estar ligada. Já no caso do sensor de corrente, se eu utilizar um sensor de corrente, o que muda é que se eu tirar a lâmpada daqui, eu posso ter tensão indo para a lâmpada, mas eu acabo não tendo a corrente que a lâmpada consumiria. Então esse sensor aqui ele se baseia na leitura da corrente que a lâmpada iria consumir. Então caso a lâmpada seja removida, como se a lâmpada estivesse sempre desligada. Acaba não tendo essa informação de uma maneira correta aqui, se ela está ou não está ligada. Então tudo isso aí vai depender de como que você vai interpretar, na verdade, a informação. Então se nós utilizarmos cada um dos sensores separados, a gente vai ter a informação de está ou não está ligado. Qualquer um dos dois sensores, tanto o sensor de tensão quanto o sensor de corrente, ele vai nos dar a informação de que a lâmpada está ligada ou não está ligada. Mas caso a gente queira utilizar esses dois sensores juntos, combinados, a gente pode, com isso, incluir uma nova verificação no sistema, que seria saber de fato se a lâmpada queimou ou se ela foi retirada lá do bocal. Não é todas as situações que vai ser interessante ter essa informação, mas vamos supor assim, no caso de a gente estar trabalhando com uma iluminação numa parte externa e que essa iluminação ela garanta uma certa segurança daquele local e que alguém vai lá e quebra essa lâmpada. Então a gente quer interligar esse sistema aqui a um sistema de segurança e aí ativar um alarme, sei lá, ou qualquer coisa, ou dar uma informação. Ou qualquer outra coisa, eu quero saber se a lâmpada queimou, quando a lâmpada queimar, enfim, depende da aplicação. Eu estou citando aqui porque abrangeria aí mais uma funcionalidade, que seria detectar se a lâmpada está ligada, se a lâmpada está desligada, ou se a lâmpada foi removida ou foi queimada, enfim, como que seria feito isso? Se a gente fizer aqui uma tabela verdade dentro dos sensores aqui, do que está detectando, e as combinações de leitura, por exemplo, o sensor de tensão e o sensor de corrente. Eu tenho aqui as combinações. Se os dois não estiverem lendo a presença nem de corrente nem de tensão, significa que a lâmpada está desligada. Se os dois têm tensão e têm corrente, significa que também está ligado. Agora essa situação aqui, o sensor de tensão detecta a presença de tensão, mas não detecta a presença de corrente. É esse caso aqui que nos identifica que a lâmpada queimou ou a lâmpada foi removida. Então a combinação dos dois nos dá essas informações. Já a combinação contrária, a ausência de tensão e presença de corrente, não é algo que acontece, porque não tem como ter corrente lá sem ter tensão. Então isso aqui vai acontecer no máximo quando o sensor aqui queimar ou falhar. Então seria uma falha de leitura. Isso aqui então a gente desconsidera nesse caso aqui ou se quiser tratar, saber que o sensor teve problema, mas enfim. Eu acho que para a situação aqui já dá para ter uma ideia do que a gente pode
ter a mais de funcionalidades, considerando os dois ao mesmo tempo. Claro que isso vai custar um pino a mais aqui do Arduino. Então veja, nós já temos um pino para ligar o relé, um pino para ler do sensor de tensão, teria mais um para o sensor de corrente. Aquilo que eu disse, eu mostrei a questão do sensor de tensão como opção, mas ele pode ser substituído pelo sensor de corrente. Então aí vai da opção do projeto mesmo que está sendo feito. Vamos supor o seguinte: esse relé controlado pelo Arduino, ele ligou, ele acionou o relé e acionou a lâmpada. A lâmpada está ligada, a pessoa está na sala dela assistindo TV e acaba a energia. Vamos supor que o Arduino não tenha nenhuma proteção aí contra a queda de energia. Caiu a energia. No momento que voltou, a gente gostaria que, se tivesse ligado, voltasse também ligado, ou se tivesse desligado, a energia também voltasse desligada. Da maneira que a gente está aqui, se eu estou com o relé ligado e cai energia e volta, vai ficar desligada a luz. Ou pode acontecer o contrário: você está à noite dormindo, acaba a energia, e quando a energia volta, vamos supor que o relé aqui, para desligar a lâmpada, ele tinha que estar ativado porque foi desativado o interruptor. Então a pessoa está dormindo, estava ativado o relé e a lâmpada desligada. Quando acaba a luz e volta, o relé não volta ativado, ele voltaria simplesmente desativado. Isso faria com que a lâmpada ligasse. Então não é muito legal você estar dormindo à noite, lá, de repente acaba a luz, você nem percebe, e quando a luz volta, ela volta acesa. Então tem que ter esse controle também. Então a gente tem que tratar essa questão aí de voltar ao estado, no mesmo estado que estava antes de cair a energia. Isso aí vai ser resolvido através de código, utilizando-se a EEPROM. Então cada vez que eu mudo através do Arduino, o Arduino detecta uma mudança de estado aqui através de um dos dois sensores, ó, ligou, desligou, ele grava na EEPROM. Fica gravada essa informação, a lâmpada estava ligada ou desligada. Caso caia a energia, na hora que a gente religar o Arduino, ou der um reset, no momento que ele executar o setup, ele lê a EEPROM e ativa o relé da mesma maneira que estava antes de cair a energia. Esse tratamento é bem importante que seja feito, para não ter essas surpresas aí quando acabar a energia e voltar. Só pode estar usando lá bem tranquilo, de repente tem um comportamento estranho. Então o ideal é tentar se aproximar mais ao que as pessoas já estão acostumadas, que é o modelo normal. Se estava ligado, volta, quando a energia voltar, volta ligado. Se estava desligado, quando a energia voltar, volta desligado. Ok? Tem mais um detalhe aí, que apesar disso, tem um tempo entre o Arduino carregar e executar o setup. Isso aqui também é outro problema. Às vezes é 1 ou 2 segundos aí, e podemos ter ou ligar, desligar a luz no momento que a gente não quer, por um curto intervalo de tempo. Então são duas situações aí que tem que ser tratadas. Ok?